No princípio os homens eram salvos por graça. Comentário de Emaro Persona. A gente vê ele matar, Caim mata o seu irmão, e o que Deus faz com Caim? Nada, absolutamente nada. Não tem ali ainda a lei de quem derramar o sangue, terá o seu sangue derramado. Vamos abrir em Gênesis capítulo 4, 13, né? Então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade que a que possa ser perdoada. O Senhor não disse isso para ele. O Senhor não falou que ele não podia ser perdoado. Ele falou que ele não podia ser perdoado. Caim falou isso. E depois, então, ele fala no versículo 14: eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei. Serei fugitivo e errante na terra. E será que todo aquele que me achar me matará? O Senhor não tinha falado para ele fazer isso. Poderia ter falado, mas não fez isso. Não foi isso que o Senhor falou. Caim está lançando sobre si mesmo. E aí a gente pensa, será que era sincero isso que ele faz consigo mesmo? Ou são argumentos para ele ter desculpa de sair da presença do Senhor? Que é o que ele vai fazer em seguida. No versículo 16 fala: e saiu Caim de diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod, da banda do oriente do Éden. Ele saiu. O Senhor não expulsou Caim da presença dele, da sua presença. Caim saiu. No versículo também, quando Caim fala no versículo 14: eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e errante na terra. E será que todo aquele que me achar me matará? O Senhor, porém, disse-lhe: portanto, qualquer que matar Caim 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não o ferisse qualquer que o achasse. Mais uma vez, graça. O Senhor protege Caim. Vamos pensar, mas Caim, depois que ele fez tudo isso, graça, 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 graça. Então, Deus agiu com graça ao homem desde o começo. Algumas leis a gente vai encontrando aqui, à medida que o tempo passa. Mas aqui era um tempo de viver na Disneylândia, porque eles podiam fazer o que eles quisessem. Mas Caim, ele próprio decide que ele não quer ficar perto do Senhor. Então ele se afasta. O incesto não era pecado, porque não havia nenhuma lei contra o incesto. Então, por exemplo, Caim podia casar com uma irmã dele. E os primeiros casaram com irmãs mesmo. Então não havia essa restrição. E veja que interessante, essa parte eu esqueci de citar, que Adão, quando Deus fez aquelas repreensões, que na verdade foi para proteger Eva, Adão fala uma coisa ali que ele fala por fé. Ele que põe nome em Eva. Deus não tinha colocado o nome de Eva em Eva. É Adão que coloca. Em Gênesis 4, ele fala assim: esta é a mulher, osso dos meus ossos, será chamada varoa, isso. É Gênesis 3, né, que é queda. Antes até dele ser lançado fora. Ele é repreendido por Deus, o suor do teu rosto, comerás o pão, etc, etc. E chamou Adão o nome de sua mulher, Eva, porquanto ela era a mãe de todos os viventes. Isso foi fé. Porque ele podia, ali na hora, jogar a toalha, falar assim: agora está acabado, agora estamos perdidos. Multiplicai-vos e enchei a terra. Essa era a ordem que Deus deu. E o homem sempre fugiu dessa ordem, né? Porque depois lá em Babel eles juntaram e não encheram a terra, não se espalharam. Depois nós teríamos a lei dada a Noé, de quem derramasse um sangue de uma pessoa teria o seu sangue derramado, e depois outras leis são dadas. Mas já havia uma lei aqui, por exemplo, que é a lei do casamento, do matrimônio, né? Que o Senhor, um homem, uma mulher. Isso já foi uma lei dada, que era um regulamento dado. É bom entender o seguinte: na Bíblia existe a lei e existe lei. E tem uma diferença muito importante aí. A lei é aquela que foi dada para Moisés. Infelizmente, a nossa tradução, principalmente na carta aos Romanos, falha. Romanos também, 1 Timóteo, falha nesse sentido. Porque em muitos lugares está escrito assim: é segundo a lei.
Na verdade, no texto está segundo lei, porque não é a lei, é lei. Qual a diferença disso? A lei é aquilo, começa com os 10 mandamentos e depois tem 300 e tantas ordenanças. Aquela é a lei. Mas lei já existia antes. Então, por exemplo, Caim, Adão e Eva, Adão tinha Eva, sua esposa, ele não podia pegar outra mulher. Tanto é que é um descendente de Caim que vai ser o primeiro que vai criar a poligamia. Lameque, isso, exatamente. Lameque foi o primeiro homem a pegar duas mulheres para si. Então, tinha lei, não a lei ainda, mas tinha lei, porque o homem vive segundo. Nós temos lei da gravidade. Não adianta o pessoal falar assim: eu não aceito a lei da gravidade. O que você vai fazer? Você está sujeito a ela, né? Então tem coisas que não mudam. Tem os mandamentos do Senhor, que são mencionados no Novo Testamento. Isso não é a lei, são mandamentos do Senhor. Tá? Por isso que lá em Romanos, quando fala, podemos até abrir Romanos capítulo 2:12, isso. Isso, porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Porque aí esse é o ponto, 14. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são de lei, aqui seria o mais correto, não tendo eles lei, para si mesmos são lei. O que está dizendo aqui? Que todo homem, mesmo o incrédulo, o gentil, que nunca teve contato com a lei dada por Moisés, ele tem lei em si mesmo, no seu coração. E é o versículo 15, que fala, os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência, os seus pensamentos, quer acusando, quer defendendo-os. Então, Deus já agia com graça lá atrás, voltando agora ao nosso assunto, né? Havia, sim, leis ou regulamentos para o homem viver. Deus deu isso. Deus mandou o homem lá para a terra. Isso foi uma lei, uma coisa que Deus ordenou. Ele labrasse a terra. Depois, quando ele cai, Deus fala, do suor do teu rosto comerás, né? Então, essas foram determinações dadas já. Mas ele agiu com graça, então você percebe que ainda não havia nada que fosse rigoroso demais para tratar com um assassino, com um homicida como era Caim. E aí, ao longo de toda a história, ele vai sempre salvar por graça. Não existe outra maneira de Deus salvar. Porque se existisse uma salvação que fosse pela guarda da lei, ou de qualquer lei que fosse, o mérito disso caberia ao homem. Eu fui salvo. Por quê? Porque eu fui um cara bom, guardei os mandamentos, eu vivi de maneira correta e blá, 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 blá. Bom, palmas para você. No céu vai ter, então, um lado das pessoas que foram salvas por Cristo, por graça somente, e outro lado dos que foram salvos com seu próprio esforço. Um irmão estava uma vez pregando numa praça, não sei se foi na Bolívia. Aí ele terminou de pregar o evangelho, chegou um homem e falou assim: gostei do que você falou, tudo, mas eu não concordo que a salvação seja só pela fé em Jesus. Eu acho que as minhas obras, o meu bom proceder, a minha honestidade, a minha fidelidade, a minha religiosidade, essas coisas vão realmente contar pontos na minha salvação. Aí ele falou: eu acho. E para onde você vai então, se você morrer? Eu acho que eu vou para o céu. Então tá bom, então você vai para o céu e me diz uma coisa, o que você vai fazer no céu? O homem falou assim: não sei o que a gente faz no céu. Então eu vou mostrar para você em Apocalipse, diz o que nós fazemos no céu, o que as pessoas farão no céu, né? Ou fazem no céu. As pessoas cantam no céu. Então eu vou cantar. Então você vai cantar no céu. Vou cantar no céu. Mas aí vai ter um problema. Porque lá no céu, os redimidos cantam ao Cordeiro que foi morto, seja todo louvor, toda honra, toda glória, com seu sangue comprou para si pessoas de todos os
reinos, línguas e nações, tá, vai ter um problema com a letra da música. Porque enquanto todos estão cantando ao Cordeiro, que foi morto, seja todo louvor e toda glória, você vai estar cantando a mim, que fui fiel, seja todo louvor e toda glória. Não vai bater, a letra não vai dar certo, não vai dar para cantar num coro, vai cantar fora do tom, né? Então não há como uma pessoa ser salva guardando lei, quaisquer que seja. A pessoa que pensar que por ela ir a uma religião, frequentar uma religião, isso vai dar a ela salvação, ela está fazendo um pecado horrível de substituir Cristo por uma religião. A pessoa que considerar que o seu bom proceder, suas boas obras, sua honestidade, sua fidelidade, blá blá blá, vão salvá-la, está trocando a si mesmo por Cristo, Cristo por si mesmo. Está se considerando salvadora dela própria. É um pecado horrível isso. Então é somente aquele que reconhece o seu estado totalmente pecaminoso e caído e não enxerga em si mesmo um grama sequer de justiça que possa justificá-lo e clama por salvação, esse é salvo. Por graça. Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Isso aí já responde muita coisa. Veio de mim? Se veio de mim, não presta. Não, mas é uma bondade muito grande. Não vem de vós, é dom de Deus, não das obras, para que ninguém se glorie, para que ninguém cante no céu, digno sou de ser bom, etc, etc. Então, aí você chega em Noé, graça outra vez, porque Deus escolheu Noé. Podia ter escolhido qualquer outro, pegou Noé. E quando nós falamos em graça, é importante entender o seguinte, que todos estavam perdidos. E Deus em graça, o Senhor em graça, decide salvar alguns. Como Paulo fala em 1 Coríntios, pela loucura da pregação. Mas porque ele antes, lá antes da criação, da fundação do mundo, o Pai entregou ao Filho os que deviam ser salvos. Antes da gente existir, lá nos conselhos eternos, teve uma conversa lá, entre o pai e o filho, e o pai falou para o filho, porque ele já era filho lá. O Senhor Jesus não se tornou filho quando veio ao mundo. Ele já era filho de Deus, porque lá o Evangelho fala assim, o pai enviou o seu filho ao mundo. Ora, se o pai enviou o seu filho ao mundo, o pai já era pai e o filho já era filho. Não faz sentido ele falar que Jesus não era filho antes, então também o pai não era pai antes. Era o quê? Que pessoa da Trindade era o pai que não era pai? Não tem. Não dá para entender uma coisa dessa. Mas sim, o pai enviou o seu filho. Então, lá na eternidade, quando nada existia, um dia o pai chegou para o filho e falou assim, eu vou te dar o Mário para você salvar. Já pensaram nisso? Nada vem de nós. Sempre que a gente achar que alguma coisa veio de nós, nós estamos pecando. Nós estamos pecando. Isso é muito importante. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.